Olá, Bezão. Eu sou o professor Augusto Melo e vamos estudar um pouquinho hoje sobre ondulatória, em particular sobre interferência de ondas. E, se você não for inscrito no nosso canal, faz aquela inscrição, dá aquela força para a gente. Se ao final da aula você achar que o vídeo te ajudou de algum jeito a esclarecer alguma dúvida, dá aquele joinha, faz aquele comentário para que a gente possa aprimorar o nosso conteúdo cada vez mais. Dá também aquela sugestão de qual é a aula que você quer que a gente comente a teoria. Então, vamos começar aqui com uma situação simples de interferência de ondas. Olha só, aqui eu tenho um mapa da minha linha do tempo, que eu gosto da aula em algumas cidades, e aí, não são todas, obviamente, algumas dessas aqui eu passei por essas cidades, mas ele está mostrando aqui a minha linha do tempo. Como é que o celular consegue me localizar? Como é que funciona a ideia do GPS do meu celular? Olha só, se eu tiver uma antena só, ele vai me dar uma região bem ampla, como uma cidade. Então, uma antena consegue dizer, por exemplo, que eu passei em Mossoró, proximidades, que eu passei em Natal, que eu passei em Patos. Se eu coloco duas antenas, eu vou ter que estar nessa área de interferência das duas antenas. Então, ele vai me dar, por exemplo, a localização no bairro. Mas se eu tiver três antenas no mínimo, ele me dá uma precisão de 5 metros, que eu tenho que estar no ponto comum entre essas três antenas. Então, o celular, ele dá a minha posição baseado na triangulação de antenas. Eu preciso da interferência de três antenas sobrepostas para me dar uma localização com a precisão de cerca de 5 metros. E aí, quando a gente tem interferência, nós temos que ter alguns critérios. Primeiro critério, essas ondas elas devem ser coerentes. Elas devem ter frequências iguais ou muito próximas, e essas ondas elas devem ter uma fase constante. Então, eu tenho que ter ondas que sejam estacionárias. A sobreposição dessas ondas deve ocorrer no mesmo meio. E essas ondas, elas devem ter mesma natureza e mesma direção de vibração. Então, por exemplo, uma onda eletromagnética nunca vai interferir com uma onda mecânica, porque elas têm naturezas diferentes. Então, eu devo ter a mesma vibração e a mesma natureza para que tenha essa interferência. Se as minhas ondas interferem, os pulsos estando para o mesmo lado, eu tenho uma sobreposição de pulsos para o mesmo lado, eu vou te falar que eu tenho interferência construtiva. A amplitude resultante vai ser dada pela soma das amplitudes. Mas, por outro lado, se eles se encontrarem em fases opostas, então a amplitude resultante vai ser dada pela subtração. A gente tem uma interferência do tipo destrutiva. Vale lembrar que a interferência construtiva ou destrutiva, ela é temporária. A onda, ela não se extingue, ela mantém a energia dela. Durante o cruzamento, eu vou ter interferência que pode ser construtiva ou destrutiva. Depois que as ondas se separam, elas mantêm as mesmas características, mesma amplitude, mesma velocidade, elas se separam mantendo o padrão inicial que elas tinham. Quando a gente tem essas ondas interferindo, eu posso também ter interferência por reflexão. Repara aí que eu tenho uma animação mostrando para você como é que um sinal de internet se propaga e sofre interferência. Então, na hora que ele sofre difração, ele muda um pouquinho a direção, na hora que ele bate no obstáculo e volta, ele pode se sobrepor, e essa sobreposição pode me dar interferência do tipo construtiva ou destrutiva. Nesse vídeo aqui, Bezão, eu vou mostrar um pouquinho para você padrão de interferência acontecendo quando duas ondas elas começam a ser geradas em fase. Dá uma olhadinha aqui no vídeo e a gente conversa em instantes. Eu tenho aqui duas fontes de geração de ondas. Quando eu crio ondulações com apenas uma fonte, elas se propagam de forma circular pela água. Mas se eu usar a segunda fonte de geração de ondas, então podemos perceber um padrão interessante. Esse padrão é criado pela interação entre as ondas que partem das duas fontes. Quando acontece o encontro de cristas com cristas e vales com vales das duas ondas, a amplitude da onda aumenta.
É o que chamamos de interferência construtiva. Mas quando a crista de uma onda encontra o vale da outra onda, acontece uma interferência destrutiva, e o resultado é uma região plinctida de lula, ou sem iluminação. Olha só, Bezão, essa figura mostra o padrão que a gente viu no vídeo para ondas em fase. Quando eu tiver o pulso todo branco ou todo pretinho, eu estou tendo a ideia que as ondas se encontraram se sobrepondo. Então, eu tenho interferência do tipo construtiva. Quando eu tiver uma fase escura e uma clara, minha interferência vai ser do tipo destrutiva. Note, primeira interferência bem na fonte, construtiva. Aí uma destrutiva, construtiva, destrutiva alternadamente. 0, 1, 2, 3, 4. Aí, professor, começa a história de par ou ímpar da interferência. Vamos lá. Interferência por diferença de caminhos. Vamos pegar o exemplo do vídeo que as ondas estão em fase, Bezão. Cada pulso ele mede meio comprimento de onda. Eu vou te falar que o número de meios comprimentos de onda eu vou representar por N. Olha só, se eu tiver 0, 0 é o número par. As ondas se encontram todas sobrepostas, bem alinhadas. Então eu vou ter uma interferência do tipo construtiva. Perceba que eu tenho agora dois pulsos de separação. O que sobra se alinha somando. Interferência construtiva. 1, 2, 3, 4 meios comprimentos de onda. O N aqui é 4, o que sobrou, interferência construtiva. Então, se minhas ondas estiverem em fase e o número de pulsos de diferença de caminho for par, eu tenho uma interferência do tipo construtiva. Eu vou somar as amplitudes dos pulsos restantes. Mas se essa diferença de caminhos for ímpar, repara, um meio comprimento de onda, o que sobrou fica em oposição de fase. 1, 2, 3, o que sobrou, também está um para cada lado, interferência destrutiva. 1, 2, 3, 4, 5, interferência destrutiva. Então, se minhas ondas forem geradas para o mesmo lado, forem geradas em fase, e o número de pulsos da diferença de caminho for ímpar, eu vou diminuir minhas amplitudes e minha interferência vai ser do tipo destrutivo. Professor, e na hora que essas ondas forem geradas, se elas já forem geradas ao contrário, em oposição de fase, é só, se a diferença de caminhos for 0, elas vão se sobrepor de maneira destrutiva. Se a diferença de caminhos for igual a 2 meios comprimentos de onda, o que sobra é destrutiva. Se a diferença de caminhos está igual a 4 meios comprimentos de onda, o que sobra é destrutiva. Então, se as minhas ondas estão em oposição de fase e o número de pulsos é par, minha interferência será destrutiva. Eu vou subtrair. Por outro lado, se essa diferença de pulsos, essa diferença de caminhos me der um número ímpar de pulsos, o que sobra se junta, se sobrepõe para o mesmo lado, e dando uma interferência do tipo construtiva. Então, em oposição de fase, se o número de pulsos da diferença de caminhos for ímpar, minha interferência será do tipo construtiva, eu vou somar as amplitudes. Então, a gente vai generalizar aqui isso através de uma fórmula, de uma função matemática. Eu vou te falar que a diferença de caminhos vai me dar o número de meios comprimentos de onda, o número de pulsos. Caminho da fonte mais afastada até o observador, menos a fonte mais próxima até o observador, vai me dar o N de lambda sobre 2. Se essa diferença de caminhos aqui me der o N par com as ondas em fase, elas vão se juntar de forma construtiva, elas vão se sobrepor. Se eu tiver um N ímpar, interferência destrutiva. Mas se na hora que elas forem geradas em oposição de fase, na geração, quando elas se encontram, se ela encontrar com a diferença de caminhos par, ela vai se encontrar em oposição, a interferência vai ser destrutiva. Se elas forem geradas em oposição de fase, mas a diferença de caminhos dá um número par, quando elas se encontrarem, elas vão se somar, elas vão ter uma interferência do tipo construtivo, elas vão se encontrar em fase, elas vão se encontrar sobrepondo.
Quando eu tenho uma separação de cores através da reflexão, eu vou ter a dispersão. Lembra que a cor que tem o menor índice de refração vai sofrer o menor desvio e ter a maior velocidade dos meus materiais é o vermelho. E quem vai sofrer o maior desvio, tem maior índice de refração e menor velocidade nos mesmos materiais, vai ser o violeta. Quando a gente tiver interferência luminosa, e eu tiver essa interferência por fendas, eu posso ter fenda simples ou fenda dupla. Primeira condição para que a gente tenha essa interferência é que a abertura, o tamanho do obstáculo, ele deve ser menor ou no máximo igual ao comprimento de onda dessa onda. A segunda condição é a natureza da onda. Qualquer onda ela pode sofrer difração, ela pode sofrer interferência. A gente está pensando aqui na luminosa, mas eu também posso ter interferência sonora, por exemplo. E a distância de observação muda nesse padrão de interferência da fenda simples ou da fenda dupla. Se eu tenho aqui uma interferência da fenda simples, repare, eu vou ter uma região central bem iluminada, e eu tenho regiões alternadas, escuras, e regiões claras menos perceptíveis. Quando eu tenho uma fenda dupla, o que é que vai acontecer? Eu vou perceber a difração com mais clareza. Então, eu tenho alternância de partes claras e partes escuras com mais nitidez do que eu teria na minha fenda simples, onde uma região central é bem clara. Então, quando eu tiver essa interferência luminosa, vamos aqui à experiência de Long, experimento de Young da fenda dupla, porque com a fenda dupla a difração é mais perceptível. Eu vou ter uma região central clara, e aí eu começo a ter alternância de regiões escuras e regiões claras. Eu vou dizer que a diferença entre as frestas, a distância entre as frestas vai ser a altura menor. Da fresta central até o ponto de interferência, eu vou chamar de H maiúsculo. A distância das frestas até o ponto de sobrepondo essa onda, até o meu obstáculo, até o meu anteparo, eu vou te chamar de X. O caminho percorrido pela distância maior vai ser o Dzão, o caminho percorrido pela luz na distância menor vai ser o Dzinho. E aí o comprimento de onda é duas vezes distância entre as frestas, vezes distância da fresta central até o ponto de inserção da luz, pelo número da franja vezes a distância das frestas até o anteparo. A diferença de caminhos também vai ser o número de meios comprimentos de onda. Se essa diferença de caminhos der um número par, eu vou falar que eu tenho um máximo de intensidade, eu vou ter um ponto claro. Se essa diferença de caminhos me der um número ímpar, eu vou ter um ponto escuro, um ponto de mínima. Quando eu tiver essa interferência através da reflexão, aí o que é que vai acontecer? Se o índice de refração do meio de origem for maior do que o de destino, a onda refletida ela não inverte a fase. Isso aqui é mais difícil de acontecer. O padrão normal é que o índice de refração de origem, por exemplo, A, seja menor do que o índice de destino da película, que é o destino. E aí a onda vai ter inversão de fase. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Se eu tiver inversão de fase em uma das reflexões, o N sendo par, minha interferência vai ser destrutiva. O N ímpar, eu vou ter interferência construtiva. Caso eu tenha interferência com inversão de fase nas duas reflexões, ela volta ao estado inicial. Então, par passa a ser construtiva, ímpar passa a ser destrutiva. Quando eu tenho essa interferência por reflexão, vamos começar lembrando que a frequência ela mantém-se constante nos dois meios. Então, F1 igual a F2. Mas F é V sobre lambda. E quando eu tenho o V, lembra que o índice de refração é C sobre V. Então, V é C sobre N. Se F1 é igual a F2, lambda 1 vezes índice de refração do meio 1 vai ser o comprimento de onda no meio 2 vezes o índice de refração de onda no meio 2. Se o exercício não falar nada a respeito dos índices de refração, eu vou admitir que o primeiro índice é o A, o segundo vai ser a película com índice de refração maior,
E aí, eu vou admitir que eu vou ter uma inversão de fase durante essa reflexão. Uma onda, ela vai bater e vai voltar logo na superfície da película, a outra vai até embaixo e volta. Ela vai percorrer aproximadamente uma espessura para ir e outra para voltar. A diferença de caminhos vale 2 vezes a espessura. Então, isso vai ser o número de pulsos da diferença de caminhos, né, vezes lambda sobre 2. Se esse n for par, minha interferência vai ser destrutiva, eu vou ter uma fase escura. Se esse n for ímpar, eu vou ter uma interferência do tipo construtiva, eu vou ter uma fase brilhante. Quando eu tenho essa interferência por transmissão, a ideia vai ser a mesma. Porém, se o n for par, minha interferência vai ser do tipo construtiva, eu tenho uma fase brilhante. Se esse n for ímpar, eu vou ter uma fase destrutiva. Professor, como é que ele pode me cobrar isso numa questão? Vou resolver aqui uma questão. Uma fina película de fluoreto de magnésio recobre o espelho retrovisor de um carro a fim de reduzir a reflexão luminosa. Determine a menor espessura da película para que produza a reflexão mínima no centro do espectro visível. Considere o comprimento de onda 5.500 angstrom, lembram angstrom, 10 a menos 10 metros, e o índice de refração do vidro é 1,50 e o da película 1,30. Admita a incidência luminosa como quase perpendicular ao espelho. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter uma frequência constante. Então, F1 igual a F2, lambda 1 N1 igual a lambda 2 N2. Bom, quem é o meio 1? Vai ser o A. Quem é o meio 2? Vai ser a película. Antes de chegar no espelho, eu vou ter a película na frente. Então, 5.500 do A, índice de refração do A vale 1, a gente não deu na questão, mas pressupõe que você vai lembrar. O comprimento de onda na película eu vou achar e o índice de refração é 1,30. Eu vou achar que o comprimento de onda da película é de 4.230,8 angstroms. Mas a diferença de caminhos vai ser o número de meios comprimentos de onda. Eu quero que haja um mínimo de reflexão, então eu quero que tenha uma interferência do tipo destrutiva. Eu vou usar o N como sendo 1. E aí a diferença de caminhos vai me dar um meio comprimento de onda. Desse modo, eu vou dizer que o comprimento de onda vai ser 4 vezes a espessura, ou a espessura lambda sobre 4. 4.230 sobre 4, eu teria 1.058 angstrom. Semelhante a uma questão que caiu do Enem, Besolino. Uma segunda questão. O método muito usado para inibir a reflexão da luz em vidros é recobri-los com um filme fino e transparente. A espessura mínima em nanômetros que um filme fino com índice de refração 0,25 deve ter para que a luz de comprimento de onda 620 nanômetros no vácuo não seja refletida, eu quero destrutiva, quando incide praticamente normal ao vidro de índice de refração 0,50 é F1 igual a F2, ou seja, lambda 1 N1 igual a lambda 2 N2. A luz vem do ar e vai para a película. Vamos substituir os dados. Eu tenho que o comprimento de onda da película é 496 nanômetros. Mas repara, ela vai ter lambda sobre 2 vezes o N, que vai ser 1, vai ser a diferença de caminhos. Essa diferença de caminhos é uma espessura para ir, uma espessura para voltar. É 2 vezes a espessura. Mais uma vez, a espessura é lambda sobre 4. Nós teríamos 124 nanômetros, alternativa B. Quando a gente tem essa diferença de caminhos por reflexão, ou por refração, eu teria também o fenômeno da iridescência. Então, o que é que acontece aqui? Por exemplo, quando uma camada é refletida na primeira parte da superfície e outra vai para a segunda, como uma bolha de sabão. Ou alguns pássaros, ou mesmo na borboleta. Resumindo, essa diferença de caminhos pode prevalecer a intensidade de uma fonte luminosa, de uma cor, e anular a outra. Como assim, tio Augusto? Olha só alguns exemplos que você tem aqui, Bisonino. Nota que, quando o pássaro muda de ângulo, a cor do pescoço dele muda. Mesmo essas cores características aqui, o que é que acontece quando você tem a ideia da pena?
Uma camada da luz é refletida logo na superfície superior da pena do pássaro e a outra nas penas mais abaixo, gerando uma diferença de caminhos, Bezão. Essa diferença de caminhos me dá essa mudança de cor característica que a gente vai ter aí. Vai ter um momento em que uma onda vai se anular e eu vou ter ondas mais fortes me dando uma referência. Professor, então quer dizer que a ideia vai ser essa: a luz vem, uma camada refletiu na superfície superior da pena, outra vai para a superfície inferior, isso me dá uma diferença de caminhos. Isso, Bezalino. Olha só um detalhe. Quando a gente tem a luz branca, ela pode ser composta para a nossa visão, o sistema RGB, então a gente consegue enxergar quem? O R, que é o vermelho, o G, que seria o verde, e o B, que seria o azul. Essas três cores me dão branco. Mas suponha que eu esteja num ambiente iluminado com luz branca e eu acenda nesse ambiente uma luz azul. Qual é a cor que eu vou observar no ambiente? Visão? Depende. Se a luz azul ela for acesa em fase com a outra, me dando uma interferência construtiva, vai predominar o azul, você vai ver no ambiente o azul. Mas se a luz azul chegar no ambiente com oposição de fase, tu vai ver o vermelho junto com o verde. Mas, professor, vermelho junto com verde, o que é que eu observo? Amarelo. Então, se eu tenho um ambiente com luz branca e eu acendo a luz do azul, há uma possibilidade de você passar a ver o amarelo, porque a sobreposição do vermelho com o verde vai me dar o amarelo, Pesolino. Se as minhas ondas elas interferem se sobrepondo com a mesma frequência, a gente vai ter uma ressonância, Bezão. Olha aqui esse vídeo. Professor, por que que o vidro começou a vibrar? Porque ele recebeu a energia vinda da onda sonora. Outro exemplo aqui de ressonância, Bezão. Olha só para o cabelo dessa jovem aqui. Let's rage. Repare que o som ficou um pouco distorcido, exatamente porque ele está na mesma frequência natural do cabelo de vibração da jovem, que dá esse aspecto aí. Então não é o vento que está acontecendo, é porque a onda está vibrando na mesma frequência natural do cabelo dela. Quando eu tenho essa interferência de duas ondas de mesma frequência, eu vou ter uma ressonância. Então, para ter essa ressonância, primeiro, eu preciso que o sistema seja capaz de vibrar. Eu preciso ter um sistema capaz de oscilar. A frequência de excitação ela deve ser igual ou muito próxima da frequência natural de vibração do objeto. Esse sistema ele deve ter pouco amortecimento, ele deve dissipar pouca energia, ele deve fazer com que a vibração continue. Daí o sistema tem que ser oscilante. E eu tenho que ter uma transferência de energia eficiente para que isso aconteça. Quando a gente tem, Bezão lindo, o micro-ondas, o aquecimento dele não é por ressonância. Micro-ondas é um aquecimento baseado na mudança da direção do campo elétrico. Então, é um aquecimento dielétrico. Como a água ela é uma molécula polar, na hora que o campo elétrico muda de direção, a água chacoalha tentando acompanhar essa mudança de direção do campo elétrico. Daí eu tenho a vibração e eu vou ter o aquecimento dielétrico. Como a frequência natural da água é próxima da frequência do infravermelho, as ondas mais eficazes para fazer o aquecimento da água dentro do espectro é o infravermelho.
No micro-ondas, repito, eu tenho uma oscilação do campo elétrico, eu tenho um aquecimento dielétrico. Micro-ondas não é ressonância. Mas a gente vai detalhar isso num outro encontro. Um abraço. Se achou que essa aula te ajudou de algum jeito, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal.